Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Gostaria de me apresentar rapidamente. O meu nome é Raquel Moreira, vou estar aqui com vocês hoje como host. Faço parte da equipe do VarStation, sou uma mulher parda, tenho cabelo cacheado, uso óculos e no momento estou usando uma camiseta que ela é listrada, né? Ela tem pontinhos pretos e vermelho também. O lugar onde eu me encontro é em um fundo branco e tem uma armação de madeira aqui no cinza. Falando um pouquinho sobre o nosso evento de hoje agora, né? Dia 9 de junho, para quem não tem esse conhecimento, é o Dia Mundial da Imunização. Pensando nisso, a gente decidiu trazer esse tema tão relevante, né? E nós convidamos para falar sobre plataformas tecnológicas vacinais e as novas mutações do SARS-CoV-2, a doutora Raquel Simões. Vou falar um pouquinho sobre ela. Ela possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, mestrado em Produção Animal e doutorado em Ciência Animal pela mesma instituição, parceria com a Universidade Federal Fluminense, Instituto Butantan, especialização em Biotecnologia pela Universidade Estadual de Maringá e em Ética Aplicada e Bioética pelo Instituto Fernandes Figueira, Fiocruz. Além disso, também possui pós-doc em Medicina Tropical pelo Instituto Oswaldo Cruz e pós-doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, ela trabalha na área de transferência tecnológica no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, na Fundação Oswaldo Cruz. Olá, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui no webinar da VarStation. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Então, é uma responsabilidade realmente muito grande, né? Estar falando um pouquinho para vocês hoje nesse dia tão especial, que é o Dia Mundial da Imunização. Então, eu venho trazer um pouco do nosso conhecimento, um pouco da nossa experiência, né, com relação às plataformas tecnológicas vacinais e abordando também as novas mutações do SARS-CoV-2 e um pouco sobre as inovações terapêuticas. Então, vocês fiquem à vontade para fazerem comentários no chat e enviarem suas perguntas. Caso não haja tempo disponível, serão enviadas, então, por e-mail, tá? Bom, então eu abro aqui a palestra falando justamente sobre essa gama, essa ampla gama de vacinas que já estão disponíveis comercialmente, né, no calendário do Programa Nacional de Imunização, que tem como objetivo justamente conscientizar a população dessas doenças imunopreveníveis, né, com relação, então, às interações globais do Ministério da Saúde, né? Lembrando, então, que o Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos de Biomanguinhos é um dos responsáveis, se não o principal, pelo fornecimento da produtividade dessas vacinas, né? Atualmente, só no ano de 2021 já foram, então, produzidos cerca de 80 milhões de doses em diferentes vacinas. Então, aqui nós temos as vacinas com as suas respectivas datas de criação, tá? Tanto as vacinas bacterianas quanto as vacinas virais. E ao centro eu destaco, então, a campanha para a imunização contra o vírus da gripe, contra a influenza vírus, né? Dando destaque, então, para os grupos prioritários que já estão sendo disponíveis nos postos de saúde. Bom, entrando um pouco diretamente sobre o SARS-CoV, então ele foi classificado na ordem Nidoviralis, pelo Comitê Internacional de Taxonomia Viral, pertence à família Coronaviridae, à subfamília Orthocoronaviridae, e possui 4 gêneros. Então, nós temos o alfa-coronavírus e os beta-coronavírus, que são responsáveis por infectar os mamíferos, e o gama-coronavírus e o delta-coronavírus, que são responsáveis por infectar as aves. Tá? O genoma é um RNA de fita simples, possui envelope viral e as suas partículas elas são esféricas, elas medem em torno de 100 a 160 nanômetros de diâmetro quando elas são visualizadas pelo microscópio eletrônico de transmissão. E o tamanho do genoma viral é cerca de 27 a 32 quilopares de base, tá? É um genoma bem grande. Bom, o primeiro registro do SARS-CoV-2 foi, como todos nós sabemos, foram na província de Wuhan, na China, em dezembro de 2019, sendo que o primeiro caso foi confirmado no Brasil no dia 25 de fevereiro de 2020. É uma recente pesquisa que foi publicada pela doutora Fungaro, da Universidade Federal do Paraná,
ela coletou amostras, né, através de sua equipe, coletou amostras residuais desde outubro de 2019, aonde foram detectadas, então, a presença do vírus nessas águas, ou seja, praticamente 2 meses antes do que o registro a nível mundial na China. Bom, então, há um histórico todo dessas pandemias até chegar ao Covid-19, né? Então, em 2002, nós tivemos a síndrome respiratória aguda grave, em 2004, nós tivemos a gripe aviária, o H5N1, e em seguida, em 2009 e 2010, houve, então, uma mutação de material genético da cepa aviária transmitindo para a cepa dos porcos e, posteriormente, nos humanos, provocando, então, essa interação, esse salto entre as espécies. E, atualmente, então, nós estamos fazendo enfrentamento contra a Covid-19. Bom, em termos do coronavírus, eles estão basicamente classificados no gênero beta-coronavírus, com as epidemias recentes. Então, nós temos a síndrome respiratória aguda grave, que foi identificada, então, em 2002, na China, né, onde tem os morcegos, seria a fonte principal transmissora, sendo, então, o mamífero civeta da espécie Paguna larvata como sendo o hospedeiro intermediário até a chegada nos humanos. Em 2012, então, nós temos a síndrome respiratória do Oriente Médio, que foi identificada pela primeira vez na Arábia Saudita, em 2012, tendo os dromedários, que são animais nativos do Nordeste da África, como hospedeiros intermediários, e da transmissão até o homem. E, finalmente, então, identificado em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, proveniente, então, dos mercados mercado de peixes e mariscos, que seria, então, provavelmente o foco dessa epidemia inicial. Bom, então, existe uma gama de diversidade genética dos coronaviroses, né? Tanto ultrapassando diversas barreiras geográficas e barreiras sanitárias, avançando, então, do hospedeiro natural, migrando, provocando mutações, avançando por hospedeiro intermediário, até alcançar o homem. E existem diversos níveis de infecções, que vão desde infecções mais brandas até moderadas e severas, ocasionando, então, diversas sintomatologias clínicas. Alguns casos, então, o homem fica assintomático, e esses saltos de uma espécie para outra é justamente descrito pelo fenômeno de spillover, e é justificado pela sua alta taxa de mutação genômica, pela sua elevada taxa de recombinação gênica e pelo tamanho do genoma, que favorece, então, essa interface, tanto da invasão biológica dos animais, dessa virose zoonótica, até a propagação no ser humano. Bom, em termos de fatores do hospedeiro do SARS-CoV, né, nós temos, então, que o genoma é um RNA de fita simples, 2/3 do seu genoma, ele corresponde, então, a 16 poliproteínas não estruturais, e sendo 1/3 do RNA viral codifica as 4 proteínas estruturais, sendo o S do spike vírus, E de envelope, a proteína M de membrana e a proteína N do nucleocapsídeo viral. Né? A entrada do vírus na célula hospedeira, ela se dá através da ligação com diversos receptores celulares, sendo o mais conhecido até o momento a enzima conversora de angiotensina 2. Essa enzima encontra-se presente em diversas espécies, tanto animais domésticos quanto animais silvestres, tá? Propiciando, então, um maior risco de transmissibilidade da infecção viral. Com relação aos fatores, né, nós sabemos que tem a faixa etária, que é um fator patognomônico do SARS-CoV-2, né, sendo que os níveis também de comorbidade, tanto de diabetes como hipertensão, doenças cardiovasculares, podem vir a potencializar a ação do vírus, né? Lembrando, então, de toda uma cascata de citocinas que o próprio vírus acarreta, né, sendo possível provocando choque séptico e, inclusive, condições de falência de múltiplos órgãos, vindo o paciente, muitas vezes, a óbito por complicações pós-Covid. Bom, então, tanto o SARS-CoV quanto o SARS-CoV-2, ambos pertencem ao gênero beta-coronavírus, eles foram detectados no inverno, né,
responsáveis, então, por inúmeras mortes, inúmeros óbitos até o momento. Eles compartilham o mesmo receptor, que é a enzima conversora de angiotensina 2, assim como também as proteases celulares de serina, e os indivíduos que foram infectados naturalmente, eles possuem uma alta taxa de anticorpos neutralizantes quando detectados por SARS-CoV, sendo que os indivíduos infectados naturalmente, a eficiência dos anticorpos neutralizantes ela é de moderada a fraca, né, nesses indivíduos infectados. Bom, aqui nesse outro slide, nós podemos observar as interações moleculares, né, do domínio receptor-ligante, justamente com o SARS-CoV e o MERS-CoV, da cepa H-TOR, que é uma cepa de humanos infectados tardiamente. Bom, com relação à genômica do coronavírus, né, ele é dividido em 2/3, é chamado policistrônico, e 1/3 do RNA viral monocistrônico, justamente por ele codificar as 4 proteínas estruturais mais importantes, e ele é dividido em 4 gêneros, como nós mencionamos, fazendo, então, um destaque para o beta-coronavírus, aonde estão classificados o SARS-CoV e o MERS-CoV e o SARS-CoV-2. Então, aqui nós observamos a partícula viral, o diagrama esquemático da partícula viral, e também a árvore filogenética, identificando os 4 gêneros e os seus clusters. Existe toda uma rede genômica da Fiocruz, assim como rede genômica de outras instituições também, que são responsáveis, então, pelo monitoramento e por acompanhar essas mutações genéticas das diferentes linhagens de circulação do SARS-CoV, né, com relação às variantes. Então, essa filodinâmica, há diversos estudos dessa filodinâmica, né, tanto em diferentes regiões geográficas, não só a nível nacional, como a nível internacional, com os diferentes continentes, e entrando propriamente em si no nosso tema de hoje, que são as diferentes plataformas tecnológicas. Então, nós temos as plataformas clássicas e as plataformas de nova geração. Com relação às plataformas clássicas, nós temos os vírus inativados, né, como, por exemplo, o vírus da polio, o vírus atenuado, né, que são as vacinas contra sarampo, cachumba e rubéola, a plataforma de subunidade proteica, que são utilizadas, então, para o desenvolvimento da vacina contra a gripe, a influenza vírus, e o vírus-like particles, que são utilizados para o desenvolvimento do HPV. Com relação às plataformas de nova geração, nós temos os vetores virais, que eles podem ser replicantes ou não replicantes, nós vamos ver mais à frente em detalhamento, e as vacinas de subunidades de ácidos nucleicos, tanto de DNA quanto de RNA, e, posteriormente, as vacinas que são as células apresentadoras de antígeno. Bom, existem diferentes plataformas tecnológicas vacinais que são classificadas em primeira, segunda e terceira geração. A de primeira geração corresponde às vacinas inativadas e às vacinas atenuadas. As vacinas de segunda geração são as vacinas de vetores virais replicantes e não replicantes, e também as vacinas de subunidade proteica, assim como as vacinas de vírus-like particles, VLP, e as vacinas de terceira geração, que são as vacinas de ácidos nucleicos de DNA e RNA. Então, já existe na literatura as vacinas da plataforma clássica, tanto da atenuada, como nós podemos observar, o adenovírus tipo 4 e 7, e das vacinas inativadas, como, por exemplo, o vírus da hepatite A e o poliovírus. Existe uma lista de candidatos vacinais que ainda encontram-se em desenvolvimento, com diferentes plataformas tecnológicas, né, que variam desde os vírus vivos atenuados, vírus inativados, os vetores virais, passando por diferentes estágios, tanto os pré-clínicos quanto os estágios clínicos de fase 1, 2 e 3, até a agência regulatória, a sua aprovação e a disponibilidade, então, para a vacinação em massa. Bom, em termos, então, de classificação de plataformas, nós temos os vetores virais replicantes, que são replicantes imunocompetentes ou replicantes competentes, que eles possuem, então, proteína do GNS expresso na proteína spike. Nós temos os vetores inativados, que são inativados quimicamente ou inativados pelo calor,
e as vacinas de vírus atenuados, ambos, tanto os inativados como os atenuados, que são as vacinas de primeira geração, eles crescem em cultivo celular. Nós temos as vacinas recombinantes baseadas, então, na expressão do gene spike e as vacinas com expressão do domínio receptor ligante, que é o RBD. São as vacinas também do vírus-like particles, dos VLPs, e as vacinas de subunidades, tanto de DNA, que consiste, então, no desenvolvimento do seu plasmídio, contendo, então, um gene spike ser inserido no promotor dos mamíferos, e as vacinas de RNA, contendo, então, envoltos por lipoproteínas. Bom, essas vacinas de primeira geração são as vacinas inativadas, né? Existem diversas biofarmacêuticas que estão desenvolvendo essas vacinas. Então, nós temos a Beijing na China, nós fazendo um destaque maior aqui para a vacina do Sinovac, desenvolvida pela China, a atual Coronavac, e diversos institutos também chineses que estão em desenvolvimento, ambos respaldados cientificamente através das publicações de fases 1, 2 e 3 dessa plataforma tecnológica. Então, as vacinas de primeira geração, nós temos as vacinas atenuadas, que são as vacinas de vírus vivos enfraquecidos, e as vacinas de vírus inativadas. Lembrando, então, num contexto geral, as vacinas atenuadas, fazendo um destaque para a febre amarela, sarampo, cachumba e rubéola para a vacina do rotavírus. E para a vacina inativada, nós temos o vírus da hepatite A, influenza e o vírus da raiva. Então, são uma plataforma tecnológica clássica, já segura e com bastante tempo de duração em termos de eficiência. Existem diversas biofarmacêuticas que desenvolveram, então, utilizaram essa plataforma tecnológica no combate da Covid-19, como, por exemplo, a Bharat Biotech da Índia, a Coronavac da China, né, onde são utilizadas 2 doses no intervalo de 14 dias, disponíveis já para diversos países, assim como também a Sinopharm. Então, nesse diagrama esquemático, nós temos a vacina da Sinovac e da Sinopharm, ambas com vacina de vírus inativados. Elas foram inativados quimicamente por um reagente propiolactona e apresentando acima de 50% de eficácia. Ambas são de 2 doses, com espaçamento de 14 dias para a Sinovac e de 21 dias para a Sinopharm, e ambos o seu armazenamento no estoque, então, de 2 a 8 graus Celsius, sendo mantido, então, em refrigerador. Com relação às vacinas de segunda geração, nós temos, então, as vacinas de vetores virais, que são não replicantes, que é o adenovírus do tipo 5, da biofarmacêutica CanSino, onde foram realizados testes de imunogenicidade com relação, então, a diferentes estágios clínicos. Os vetores virais não replicantes também do adenovírus de chimpanzé, que foi um convênio estabelecido com a Universidade de Oxford e AstraZeneca, e atualmente, após o acordo institucional firmado com a transferência de tecnologia para a Fundação Oswaldo Cruz, para a nacionalização da produtividade da vacina, e, posteriormente, então, a subunidade proteica com a Novavax. Então, essas vacinas de segunda geração, nós temos os vetores virais replicantes, que assemelham-se, então, às vacinas de vírus atenuado. Atualmente, já foram desenvolvidas vacinas com vírus ebola, utilizando essa plataforma tecnológica, e também os vetores virais não replicantes, que utilizam o adenovírus como vetor viral. Também há outros vetores que também são utilizados, como os lentivírus, que nós vamos falar mais à frente. Bom, com relação, então, à parceria entre a AstraZeneca e a Universidade de Oxford, foram desenvolvidas a vacina AZD1222, que é a Covishield, de adenovírus de chimpanzé não replicante, onde são utilizadas 2 doses, no intervalo de 28 dias entre elas. A vacina de CanSino, que é um adenovírus humano não replicante, utilizando o vetor viral do tipo 5, e o Instituto Gamaleya de Epidemiologia e Microbiologia da Rússia, que utiliza o adenovírus humano, tipo 5 e tipo 26, com um intervalo de 2 doses, com 2 doses no intervalo de 21 dias. Tá? O adenovírus humano
do Instituto Gamaleya utiliza, então, a plataforma tecnológica de vetor viral replicante. E a vacina da Johnson utiliza o adenovírus humano não replicante da cepa 26. Bom, aqui é só a título de ilustração, mostrando, então, que o Instituto Gamaleya da Rússia, ele é o único até o momento que desenvolveu essa tecnologia utilizando na primeira dose um vetor viral do tipo 26, do adenovírus humano 26, e na segunda vacinação dando um booster no sistema imunológico com adenovírus tipo 5. Bom, a título ilustrativo, então, destaco as 3 vacinas utilizando a plataforma tecnológica de vetores virais. Então, nós temos a Johnson & Johnson com adenovírus humano tipo 26, com uma eficácia em torno de 72%, sendo eficaz contra a variante da África do Sul, B1351. A vacina de Oxford AstraZeneca também com adenovírus viral não replicante, sendo o adenovírus de chimpanzé, apresentando uma eficácia em torno de 82%, e a vacina do Sputnik, da Rússia, do Instituto Gamaleya, apresentando cerca de 91%, sendo que todas apresentam um armazenamento sobre refrigeração de 2 a 8 graus Celsius, né, sendo um intervalo de tempo de prateleira útil em torno de 3 meses para a Johnson, 6 meses para a vacina de Oxford e Instituto Gamaleya de 6 meses. Sendo toda uma questão da logística para a manutenção dessas vacinas a menos 20 graus Celsius, que pode ser justamente na temperatura de freezer, por 2 anos da Johnson e por 2 anos também do Instituto Gamaleya. Bom, nós temos acompanhado nas mídias, né, os relatos dos efeitos adversos, que são os efeitos colaterais com relação a diversas vacinas. Então, o órgão regulador britânico, né, registrou cerca de 168 casos graves de coágulos sanguíneos no Reino Unido, né, onde 32 pessoas vieram a óbito. Né? Entretanto, a biofarmacêutica da Oxford, juntamente com a AstraZeneca, demonstraram que não houve uma correlação e apresentaram também que essa vacina estimula a resposta imune frente à variante P1. Bom, ainda nas vacinas de segunda geração, nós temos as vacinas de subunidades proteicas, que estão sendo desenvolvidas pelo Instituto Alemão Max Planck, juntamente em parceria com o Instituto Serum da Índia. E as vacinas de vírus-like particles, que são vacinas de pseudovírus, sendo desenvolvidas pela Clover Biopharmacêuticos, Dynavax, juntamente com a Glaxo, e a vacina de Novavax. Bom, então a vacina de Novavax, elas são recobertas por nanopartículas e elas vão produzir, então, uma resposta imunitária a partir, então, do desenvolvimento de anticorpos neutralizantes, né, apresentando uma eficácia de acima de 80%, e também uma eficácia acima de 50% para a variante da África do Sul. E entrando agora nas vacinas de terceira geração, eu destaco, então, a vacina da BioNTech Pfizer, né, com um RNA mensageiro encapsulado por uma nanopartícula, né, e ele induz uma resposta imunitária para a produção de anticorpos neutralizantes. Ele apresenta, então, uma eficácia em torno de 95%. E a questão toda da vacina de terceira geração, tanto de DNA quanto de RNA, é justamente com relação ao armazenamento, ao seu estoque, que é necessário, então, ser mantido numa temperatura em menos 70 graus Celsius, que seria nos ultras freezers. Daí a dificuldade da logística que está sendo contornada atualmente. Então, as vacinas de terceira geração, nós temos as vacinas de DNA da biofarmacêutica Inovio, e as vacinas de RNA, tanto da BioNTech quanto da Moderna. Então, as vacinas de terceira geração do RNA mensageiro, elas demonstraram a produção de anticorpos anti-spikes, ou seja, neutralizando a ação do vírus, sendo que na segunda dose, os efeitos colaterais, tanto locais quanto sistêmicos, foram maiores, mas os desenvolvedores, os produtores, acreditaram ser a níveis aceitáveis. Bom, então as vacinas de DNA utilizam a tecnologia de uma eletroporação, onde abrem poros na membrana celular, justamente para facilitar a entrada do DNA, que vem inserindo, então, o gene da proteína S, proteína spike do coronavírus,
para a transcrição em RNA mensageiro e a tradução em proteínas virais para dando, então, uma resposta imunitária e o corpo vir a desenvolver os anticorpos neutralizantes. Já no caso da vacina do RNA mensageiro, ela é envolta, então, por uma lipoproteína que entra facilmente na membrana celular e é já traduzida em proteínas virais para desenvolver, então, uma resposta imunitária. Então, fazendo destaque aqui para a vacina da Moderna, né, que é eficaz contra diversas variantes, inclusive a variante do Reino Unido e a variante da África do Sul. As vacinas da Pfizer também eficaz contra as duas variantes, e ambos são utilizados em termos de 2 doses com intervalos de 21 dias. Também fazendo um alerta com relação à mídia, que apontou a correlação de diversos casos de miocardite utilizando-se após a vacinação com a Pfizer, né? Entretanto, a biofarmacêutica disse que não há nenhuma relação causal, não há evidências até o momento de conclusão desse inflamação do músculo cardíaco associado ao risco ao uso da vacina até o momento. Lembrando que a Pfizer, então, a vacina precisa ser mantida a menos 70 graus Celsius, em termos de prateleira, para conservar toda o RNA mensageiro, que degrada facilmente, né? E ela é capaz, então, de neutralizar a ação do vírus na mutação da B1351 da África do Sul. Além das plataformas tecnológicas que nós mencionamos, existe também as células dendríticas modificadas, que utilizam, então, os vetores lentivirais, onde induz, então, antígenos específicos dos linfócitos T, e as células apresentadoras de antígenos artificiais, que também utilizam os vetores lentivirais. Então, ambas essas plataformas estão sendo desenvolvidas no Instituto Médico de Geno Immunochanging da China e ainda estão em diferentes estágios clínicos de triagem. Bom, então, como é que ocorreu, né, esse desenvolvimento das vacinas, né? Então, foi desde os estágios pré-clínicos, né, imunizando, inoculando o imunógeno em animais de laboratório, seja roedores ou primatas não humanos, avançando, então, para diferentes, tanto da fase 1 quanto da fase 2 e a fase 3, testando, então, a sua segurança e a eficácia em diferentes grupos voluntários, passando, então, para as agências regulatórias, tanto da Anvisa, quanto da FDA, quanto da Europa, que é a EMA, até a aplicação em massa. Muito foi questionado com relação ao rápido desenvolvimento da vacina do SARS-CoV. Em termos de etapas de desenvolvedoras a nível tradicional, uma vacina ela leva cerca de 15 anos ou mais, né, justamente porque é necessário a descoberta de uma molécula inicial, que na maioria das vezes vem a partir de um estudo acadêmico, de mestrado ou doutorado, que leva em torno de 2 a 4 anos, avançando, então, para os ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3 e após a submissão às agências regulatórias, até a produção em larga escala. O que ocorreu foi justamente uma sobreposição de etapas, né, onde a molécula do coronavírus, da proteína spike, ela já vinha sendo investigada tanto para o coronavírus da síndrome respiratória aguda grave quanto da síndrome respiratória do Oriente Médio, ambos pertencentes ao mesmo gênero beta-coronavírus. Então, o que houve foi uma adaptação para o SARS-CoV. Então, com isso, foi possível uma aceleração mais rápida no desenvolvimento da vacina. Após essa etapa, então, de estudos pré-clínicos e estudos toxicológicos, houve uma sobreposição da fase 1 com a fase 2 e a fase 3, justamente para a redução do tempo, e na medida que essas fases eram ultrapassadas, avançava-se, então, para a agência regulatória fazer toda a investigação. Então, com isso, foi possível o desenvolvimento de vacinas em torno de 10 meses a 1 ano e meio, e algumas instituições continuam ainda em fase de desenvolvimento por diferentes plataformas tecnológicas, como mencionado. Bom, justamente falando do vetor viral, então, da vacina do
Oxford, foram testadas contra a malária, contra o HIV, contra o vírus da influenza, da hepatite C, tuberculose e ebola, e foram relacionados com uma boa tolerância em humanos, apresentando boa imunogenicidade. Também, essa vacina vetorizada do adenovírus de chimpanzé, ela demonstrou uma imunidade protetora nos macacos rhesus e também gerou anticorpos neutralizantes e uma resposta imune celular nos camundongos. Então, daí a importância de ter sido investigado anteriormente em diferentes animais de laboratório, tanto camundongos quanto macaco rhesus, utilizando também diferentes imunógenos. Então, aqui a nível ilustrativo, mostrando o desenvolvimento do Instituto Gamaleya, na Rússia, e no Instituto Paris, na França. E muito se fala a respeito da imunidade do rebanho e da disponibilidade de vacinas. Bom, com relação à disponibilidade de vacinas, o Brasil, em termos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, acredita-se que a população gira em torno de 212 milhões de habitantes no Brasil, sendo que a população acima de 18 anos, que é permitível o uso da vacina, compreende, então, 142 milhões de habitantes. Como são 2 doses, então dobra-se esse valor, sendo 284 milhões de doses, né? Então, a população inferior a 18 anos corresponde a 33% de toda a população, correspondente, o equivalente a 70 milhões de habitantes. Com relação ao processo de transferência de tecnologia e a produção agora já em Biomanguinhos, juntamente com o convênio da COVAX, então, o total de vacinas para o ano de 2021 gira em torno de 360 milhões de doses. Ou seja, isso significa que há disponibilidade de doses para toda a população, acima de 18 anos. E com relação à imunidade do rebanho, ela vem justamente reduzir a circulação desse patógeno, desse vírus infeccioso. Com isso, vai diminuir o número de indivíduos susceptíveis, vai reduzir a quantidade de hospedeiros e os indivíduos que não podem ser vacinados, como a população inferior a 18 anos, e até mesmo agora as gestantes e lactantes, eles ficam indiretamente protegidos. Bom, existem diversas instituições brasileiras que ainda encontram-se em fase de desenvolvimento, tanto da vacina recombinante a nível de RNA replicante, quanto da vacina utilizando peptídeos sintéticos, na Fiocruz e também em outras instituições, como o Instituto Butantan e a nível de universidades, com diferentes alvos, utilizando diferentes alvos. Bom, e passando um pouquinho agora para as mutações da proteína, né? Então, desde o início da pandemia, já ocorreram 4.000 mutações virais, né? Sendo que a primeira ocorreu na China, em janeiro de 2020, que foi a D614G, onde no aminoácido 614 houve uma substituição do aspartato D por uma glicina G. Já em maio, 20% das sequências analisadas já apresentavam essa mutação. Em outubro de 2020, a variante do Reino Unido, B117, houve, então, a substituição de uma asparagina N, que foi substituído por uma tirosina na posição do nucleotídeo 501. E em dezembro já foi identificada, então, uma variante na África do Sul, nomeada, então, B1351. E ambas essas mutações, tanto no Reino Unido quanto na África do Sul, elas utilizaram, então, foram capazes de mutar na posição 484, onde houve a mudança de um glutamato E para uma lisina K. Com relação ao Brasil, já em fevereiro desse ano, 100% das sequências genéticas possuíam a mutação D614G, que foi a primeira mutação identificada na China em janeiro de 2020. Em dezembro de 2020, ocorreu, então, a variante que foi identificada em Manaus, classificada, então, como P1, e já está presente em diversos países, onde possui uma tripla mutação no domínio receptor ligante. E em janeiro de 2021 foi identificada, então, a variante no Rio de Janeiro, que é a P2, ela é menos agressiva que a P1, sendo que existem diversas mutações, tanto do humano para os animais, né? Daí a gente classificar também
a Covid-19 como uma doença zoonótica reversa, também chamada de antropozoonose. Bom, 80% dessas mutações que ocorreram, elas são sinonímias, ou seja, ocorre a troca do último nucleotídeo, mas não altera o seu aminoácido. Com isso, somente 20% das mutações elas são consideradas perigosas, ou seja, ocorre a substituição ou a deleção de um aminoácido. Então, a gente vai ver mais à frente quais são essas variantes, essas mutações preocupantes. Existe muito essa confusão do que seria isolado, linhagem, variante. Então, eu trouxe aqui para vocês esse diagrama esquemático, mostrando que o que vem a ser um isolado. O isolado é todo vírus que foi obtido de uma partícula, a partir de uma amostra biológica isolada num ensaio laboratorial. A variante ela vai apresentar uma variação genética em relação ao vírus de origem. Já a linhagem é justamente o conjunto dessas variações genéticas, que vão compartilhar as mesmas características genéticas no mesmo ancestral comum. Tá? E a cepa é justamente o quê? É a variante que apresenta alguma característica biológica, seja uma replicação mais lenta, uma replicação mais rápida, né? A questão dos anticorpos neutralizantes. Então, é necessário a gente esclarecer essas nomenclaturas. Bom, já foram identificadas diversas mutações na glicoproteína S, fazendo, então, um destaque para a variante P1, que foi identificada em Manaus, né, com alto risco de potencial de transmissibilidade. A variante P2, menos agressiva, foi identificada pela primeira vez no Rio de Janeiro. A variante B117, que foi identificada no Reino Unido, com alto nível de transmissibilidade. A variante N9, que é uma variante recente, né, ainda não tem origem confirmada. Uma variante P4, que circula no interior do estado de São Paulo, ela apresenta uma mutação na posição 452 do nucleotídeo, ocasionando, então, substituições de aminoácidos. E, ultimamente, então, a linhagem, a variante B1617, que foi detectada pela primeira vez na Índia, em outubro de 2020, e atualmente circula em mais de 66 países. Então, atualmente, a Organização Mundial de Saúde vem classificando as variantes de preocupação, sendo a P1 do Brasil, identificada em Manaus, a B117 no Reino Unido, a B1351 na África do Sul e a B1617 na Índia. Então, essas 4 variantes, elas apresentam algumas características em comum, sendo um alto risco de transmissibilidade, a possibilidade do agravamento da doença em si, né? Ela consegue reduzir os níveis de anticorpos que sejam produzidos tanto pela infecção natural quanto pela vacinação, e apresenta também uma eficácia reduzida das vacinas, ou muitas das vezes não é possível identificar essas variantes pelos métodos de diagnósticos, devendo ser, então, métodos bem específicos, daí a importância do sequenciamento. Bom, existem diversas variantes, né, como nós estamos mencionando, descritas no Reino Unido e em outras regiões geográficas, fazendo, então, um alerta aqui para a tripla mutação da variante B1351 da África do Sul, tanto com receptores, justamente com mutações no domínio do receptor ligante do anticorpo, que é o K417N, a E484K e o N501Y. Lembrando, então, que a mutação da B1351, ela foi capaz de neutralizar, a variante ela foi neutralizada em plasmas convalescentes de indivíduos vacinados e também de indivíduos infectados naturalmente. E fazendo também um parênteses com relação à mutação da linhagem P1, que foi identificada no Brasil, em Manaus, que ela carrega, então, 17 diferentes aminoácidos, com 3 deleções e 4 mutações sinonímias, daí a ser justificado o seu alto nível de transmissibilidade e classificado, então, como variante de preocupação.
Bom, aqui só a nível ilustrativo, mostrando, então, a modelagem molecular da cepa N501Y, mostrando justamente que ocorreu umas 17 mutações, ao menos, que foram identificadas em 23 nucleotídeos, onde houveram, então, as substituições desses aminoácidos nas cadeias. E aqui, a nível de curiosidade também, o mapeamento das mutações chaves na clivagem, do sítio de clivagem da furina, da linhagem da cepa indiana, sendo que a gente não deve, né, na verdade, nomear, identificar a cepa com uma região geográfica, fazendo também um alerta aqui com relação à tripla mutação, justamente no domínio receptor-ligante, que é da posição 484, 478 e 452, da linhagem indiana, na glicoproteína spike, e aqui a representação da árvore filogenética a nível de grupamentos. Além dessas, nós temos também a variante da EEK, que foi identificada na China, também apresentando resistência às vacinas desenvolvidas até o momento. Apresenta também mutação na posição 484, e existem algumas inovações terapêuticas justamente para tentar combater essa infecção viral. Aqui eu faço um destaque, então, para a Rússia, que, do mesmo modo que foi o primeiro país que desenvolveu a vacina utilizando o adenovírus 26 e 5, a Rússia também foi o primeiro país que desenvolveu, então, a vacina para animais contra o SARS-CoV-2, que se chama Vacinovac. Atualmente existem, então, são utilizadas nanocorpos, terapias utilizando nanocorpos, que nada mais são do que imunoglobulinas de baixo peso molecular, que possuem uma alta capacidade de neutralização viral, estão presentes em diversos animais, como, por exemplo, na lhama e nos camelídeos, de uma forma geral. Então, consiste da inoculação do antígeno purificado do coronavírus, do gene spike, nesses animais, a coleta das células de defesa, ocorre, então, o isolamento desses anticorpos, né? Essa fração protetora, então, ela cria novos nanocorpos que se ligam firmemente, é realizado o sequenciamento genético a nível de confirmação e a produção, então, desses anticorpos em bactérias recombinantes. Uma outra imunoterapia que vem sendo desenvolvida é justamente a inoculação do antígeno purificado em equinos, equinos que foram desenvolvidos, então, no Instituto Vital Brasil, no Rio de Janeiro, onde foram coletados, então, o plasma de 5 cavalos, né, e para obtenção, então, de um soro hiperimune e com uma gama-globulinemia e hiperimune capaz, então, de neutralizar fortemente anticorpos neutralizantes. Bom, aqui nós temos, então, as 3 linhagens das variantes de preocupação, com os seus domínios receptores ligantes, mostrando, então, a eficácia dos anticorpos terapêuticos. Então, nós temos o casirivimab e o bamlanivimab, onde o domínio da cepa 501 apresenta, então, uma alta eficiência contra os anticorpos terapêuticos. E as outras cepas oferecem, então, um forte escape desses anticorpos neutralizantes do plasma de convalescentes e de indivíduos vacinados com a vacina da BioNTech. Bom, atualmente o CDC, então, propõe tratamento com esses anticorpos monoclonais, tá? Fazendo, então, um adendo aqui para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que fez a autorização do uso emergencial recentemente, agora em abril de 2021, utilizando justamente a associação desses anticorpos monoclonais, casirivimab e imdevimab, né? Lembrando que esses anticorpos eles podem ter a sua eficácia reduzida, dependendo da variante e da substituição da proteína spike. Além do uso dos anticorpos monoclonais, também os pesquisadores estão investigando o reposicionamento de fármacos, né? Existem antivirais que foram utilizados no tratamento da hepatite C, como o sofosbuvir, que inibe a síntese do RNA viral,
também foi capaz de inibir in vitro o vírus do SARS-CoV-2, e o antiviral da Clastar-Vir, que foi capaz de inibir 7 vezes mais do que o Sofosbuvir. Então, essa é uma pesquisa que foi desenvolvida pelo Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Fiocruz, juntamente com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde estão sendo investigados agora, avançando para os ensaios pré-clínicos. Bom, aqui eu deixo para vocês disponível um capítulo sobre docking molecular e sobre a dinâmica molecular de diferentes biofármacos, inclusive do SARS-CoV, que foi sob minha autoria juntamente com uma equipe da UFRJ. Um capítulo também sobre o coronavírus, do gênero beta-coronavírus, o SARS-CoV, MERS-CoV e o SARS-CoV-2, disponível gratuitamente. E venho agradecer mais uma vez ao convite da empresa VarStation, justamente com o Hospital Israelita Albert Einstein, pela oportunidade de abordar esse tema, nesse dia tão importante da imunização, e também fazer a divulgação do livro de Virologia Humana e Veterinária, onde vocês podem encontrar diversos capítulos de viroses emergentes e reemergentes, inclusive falando sobre o coronavírus, capítulos de vacinas virais, de biofármacos virais, inclusive capítulos de virologia ambiental. Então, estou à disposição para as perguntas e, mais uma vez, obrigada. Muito obrigada, doutora Raquel, pela excelente exposição que tivemos aqui. Um assunto tão atual e tão importante, né, que com certeza surgem diversas dúvidas por aí. E, bom, eu vou ler aqui as perguntas que chegaram no chat. O Felipe, ele pergunta assim: é possível determinar o potencial de um vírus de realizar esse salto entre espécies? Por exemplo, se eu descobrir um vírus em uma lhama, é possível fazer uma análise do risco desse vírus passar a infectar humanos também? Excelente pergunta, Felipe. Na verdade, o que existe em termos de pesquisas com as lhamas é justamente o desenvolvimento dessa imunoterapia com os anticorpos, né, com os nanocorpos, mas, de fato, precisa realmente de uma investigação mais a fundo nessa parte de sequenciamento genético. Então, eu acho que é uma excelente proposta. Obrigada pela resposta. Agora eu leio a pergunta da Érica. Ela pergunta assim: qual o principal problema na vacina da Rússia e por que ela foi liberada de forma restrita no Brasil? Obrigada, Érica. Bom, existem diversos protocolos, né, das agências regulatórias, então a Anvisa realmente é muito criteriosa com relação a isso, eu venho acompanhando, não faço parte, mas eu venho acompanhando as notícias, os informes, e eu acredito, né, particularmente minha opinião, porque eu gosto muito da tecnologia da Rússia por utilizar 2 tipos de adenovírus, o 26 e o tipo 5, que faz um booster na resposta imunológica, mas eu acredito que o ponto-chave trata-se, então, de um vetor viral replicante, né? Porque ele é um adenovírus humano. Já com relação às outras plataformas de segunda geração são de adenovírus não replicante. Então, isso tem uma segurança e uma eficácia maior. Toda essa questão também da dificuldade da publicação, né, que a Rússia tentou, na verdade, esconder certos dados científicos, isso gerou realmente uma desconfiança a nível mundial, a nível científico. Então, eu acho que todo esse questionamento ainda está sendo levado em consideração, mas eu acredito que seja por conta do adenovírus ser replicante. Certo, muito obrigada pela resposta. Eu leio agora a pergunta do Luiz Santana. Ele pergunta assim: com 67% da população vacinada, já se atinge a imunidade coletiva? Praticamente sim. Praticamente sim. Acredita-se que, de acordo com as estatísticas, né, que em torno de setembro, outubro, né, o Brasil já vai atingir a imunidade do rebanho, que é justamente essa média de 70% da população. Né? Como eu abordei, cerca de 33% da população corresponde aos indivíduos menores de 18 anos e aos indivíduos que não podem ser vacinados. Né? Então,
65%, 70% já é um número significativo para a imunidade do rebanho. Muito obrigada mais uma vez pela resposta. A Carla Teixeira, daqui da nossa equipe, ela pergunta: Doutora Raquel, quais as perspectivas para os próximos anos em termos de desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19? A senhora acredita que a doença adquirirá aos poucos um papel endêmico? Oi, Carla, obrigada pela sua pergunta. Eu acho que é uma pergunta realmente assim que intriga todos nós, né? Não só virologistas, mas a nível de saúde pública como um todo. E, na verdade, é um vírus respiratório, né? Muitos ainda vêm falar se vai ser uma questão a nível sazonal ou não, como o vírus da influenza. O que nós estamos observando é essa constante descoberta, emergência de novas cepas, novas variações, né? E provavelmente algumas instituições já estão trabalhando nessas novas variantes, né? Então, nós já temos as vacinas disponíveis, né, nos postos de saúde, nas instituições, mas as biofarmacêuticas continuam desenvolvendo a partir dessas novas variantes, né, utilizando também não só a proteína do gene spike, como também outras novas glicoproteínas que estão sendo estudadas. Então, além disso, há também a questão me fugiu a palavra agora, mas a questão da interação dessas biofarmacêuticas utilizando diferentes plataformas tecnológicas, porque algumas pessoas elas querem tomar vacinas de diferentes empresas, né? Uns querem tomar da Coronavac, outros querem tomar a segunda dose da Oxford. Nós sabemos que não há nenhum tipo de dados científicos que comprovem a eficácia e o risco com relação aos efeitos adversos. Tá? Mas as empresas elas estão se fundindo justamente para tentar mitigar o risco da infecção viral como um todo. Então, ao meu ver, na minha perspectiva, novas vacinas vão estar sendo constantemente atualizadas e nós vamos conviver com esse novo normal aí durante muitos anos. Excelente, excelente. Muito obrigada pela resposta. Bom, vou aqui ler a última pergunta para a gente já fazer o sorteio. É da Dayana Pereira. Ela disse assim, que ela ouviu uma médica dizer que a variante da África não necessariamente veio para o Brasil, mas sim foi uma mutação que é benéfica ao vírus. Então, essa mutação já iria ocorrer. Está correto dizer isso? Olha, eu não li nada a esse respeito, é uma informação interessante, mas o que a gente sabe é justamente aquela introdução que eu dei, que algumas mutações elas são sinonímias e não sinonímias, ou seja, pode justamente ser benéfica para o vírus e ser maléfica para o hospedeiro. Né? Vai depender de se vai haver uma substituição ou uma deleção desse aminoácido. Existem, como eu falei, existem milhares de mutações que ocorrem a todo momento, né? Mas algumas são específicas, ou seja, elas vão a fundo na glicoproteína do GNS, que é justamente aonde as vacinas estão sendo desenvolvidas. Então, não só a cepa, a linhagem da África do Sul, que é a B1351, como também outras linhagens, elas estão classificadas como essas variantes justamente de preocupação pelo seu alto risco de transmissibilidade. Então, eu acho que a gente tem que ser muito cautelosa na hora da gente abordar esse tema e ter muita consciência, né, com relação às políticas públicas dessas intervenções, visando sempre a promoção da saúde. Com certeza. A Dayana agradeceu aqui, o pessoal está agradecendo no chat, excelente apresentação. Obrigada. Bom, o pessoal que está aqui, eu vou compartilhar minha tela para a gente fazer o sorteio e daí a gente finaliza já agradecendo, fazendo a nossa fala final. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, só um minuto. Bom, só para mostrar aqui, eu coloquei o nome de todas as pessoas que estavam no chat, copiei e colei aqui e agora eu vou sortear para ver quem que vai receber na sua casa esse livro que foi escrito pela doutora Raquel. Vamos lá.
Camila Campos. Camila Campos tá aí online? Deixa eu ver se a Camila tá aqui. Camila Campos. Tá aqui, sim. Camila. Camila, Parabéns. 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 Eu vou digitar. Olha, Camila, seu livro está aqui. Você vai receber na sua casa. Passar os dados para Raquel, por favor. Isso mesmo. Camila, eu coloquei aqui o meu e-mail. Se você puder também colocar o seu e-mail aqui no chat, daí a gente já vai entrar em contato com você nesse momento para poder pegar os seus dados, endereço e tudo mais. E a gente vai enviar para você o livro. Parabéns! E mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente até o final dessa apresentação, todos vocês que se inscreveram, participaram, engajaram aqui no chat. E, deixa eu só colocar aqui meu e-mail, que eu acho que eu não coloquei. Pronto, agora foi. Enfim, pessoal, a gente tem sempre promovido esses eventos. Daqui 2 semanas, no dia 24 de junho, a gente vai falar sobre nutrigenética. Então, depois, se vocês quiserem também, a gente vai enviar um e-mail para vocês se inscreverem, para vocês participarem com a gente. E é sempre bom estar falando sobre esses assuntos que estão super atuais no momento. E muito obrigada, doutora Raquel, por essa excelente aula, essa excelente exposição que nós tivemos aqui hoje. Com certeza, saímos daqui, né, ainda mais na expectativa pelas coisas que estão por vir, né, em relação às vacinas, em relação a tudo que tem acontecido. E, enfim, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui com a gente, e fica o convite aberto também para voltar quando tiver outras oportunidades. Obrigada realmente. Obrigada a você, Raquel. Obrigada, Carla. Obrigada à equipe da VariStation. Parabéns pelo evento, pela essa oportunidade de abordar diversos temas. Eu acho que é sempre enriquecedora essa troca de experiências. Tá? Então, vocês fiquem à vontade também para me mandarem e-mails enfim, tá? Obrigada, pessoal. Tenha uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.